Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Cruzeiro atropela o Corinthians e a próxima parada é a Libertadores. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a classificação do Cruzeiro para a fase de grupos da Copa Libertadores. Mais um passo importante na reconstrução do clube. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça para você. Você tem no seu celular, no seu dispositivo, um aplicativo fantástico para acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, estatísticas em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar, nem para usar. É o aplicativo que eu uso para o meu trabalho aqui no canal do VSR e ele também está à sua disposição totalmente de graça. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira pra gente falar. Aliás, o fim de semana deixou a gente com um montão de assunto que eu vou tentar falar sobre eles aí ao longo dos dias, tá? Mas eu queria falar sobre a vitória e o atropelamento do Cruzeiro sobre o Corinthians. E mais do que isso, eu queria falar sobre a classificação do Cruzeiro para a Copa Libertadores da América. Com a vitória ontem, o Cruzeiro garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. E eu respeito todo mundo que pensa o contrário, mas aqui, para mim, não existe esse migué, esse caô de dizer que classificar para as fases prévias da Libertadores é jogar a Libertadores. A pré-Libertadores é Libertadores. Desculpa, eu não compro essa ideia que a Conmebol quer te vender, mas enfim, cada um acredita no que quiser, né? Quem cai na pré-Libertadores não jogou a Libertadores do mesmo jeito que quem cai nas eliminatórias não jogou a Copa do Mundo. Ponto. Isso aí é o que eu penso. Não interessa o que a Conmebol diz pra mim, mas pra mim é isso, né? Quem cai na pré-Libertadores não jogou a Libertadores. Né, você, do mesmo jeito, quem cai na pré-Champions não jogou a Champions, mas tudo bem, tanto é que a UEFA nem considera gols na pré-Champions como gols de artilharia, né? Enfim, então agora que o Cruzeiro está garantido na fase de grupos, eu trato o Cruzeiro como voltando à Libertadores. E deixa eu só falar do jogo rapidinho, né? Ontem a partida do Cruzeiro foi uma partida das melhores do time no campeonato. O Cruzeiro fez grandes jogos no primeiro turno, fez alguns bons jogos no segundo turno, em especial contra os dois líderes, né? Contra os dois primeiros do campeonato, contra Flamengo e Palmeiras fora de casa. Poderia ter vencido os dois, né? Fora de casa. Mas no segundo turno o Cruzeiro deu alguma oscilada, acho que era uma coisa natural, alguns jogadores caindo um pouquinho de desempenho, alguns jogadores com desfalques e tudo. Mas ontem o Cruzeiro fez das melhores partidas que o Cruzeiro fez no campeonato, né? Se você pega as estatísticas do jogo, que eu peguei lá no Flash Score, o Cruzeiro com menos posse de bola do que o Corinthians, e aí tudo natural, isso foi um perfil do Cruzeiro ao longo do campeonato, mas não é ficar sem a posse sendo totalmente dominado, não. É ficar sem a posse dentro de uma estratégia do Leonardo Jardim, e mesmo assim foi um número bem próximo ali, né? Corinthians 53, Cruzeiro 47, aí começa o atropelamento. Finalizações 17-4, finalizações no gol 7-0, chances claras 5-0, escanteios 9-3. Então assim, a gente vê claramente uma superioridade do Cruzeiro pelas estatísticas, e quem assistiu o jogo também viu essa superioridade, né? Um Cruzeiro com a cara de Cruzeiro, conseguindo, até fiz esse tweet aqui e botei lá no meu Twitter, @VitorSérgio, para quem não segue. Primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, no ritmo dos melhores momentos da equipe, pressionando muito, recuperando rapidamente a bola e sendo preciso para acelerar e cadenciar no campo adversário, né? Uma hora ele acelerava, outra hora ele controlava um pouco mais. Caio Jorge finalizou uma bola complicada após o rebote para fazer 1-0 no Corinthians. Cruzeiro recuperando o ritmo, pensando na Copa do Brasil, né? E foi isso o primeiro tempo, isso aí eu fiz no intervalo do jogo.
E no segundo tempo, o Cruzeiro foi ainda melhor, fez 2-0 de novo com o Caio Jorge e fez 3-0 depois com o Arroio, numa assistência do Caio Jorge, e fez 4-0, né, na reta final do jogo no gol do Sinisterra, que até agora eu não consigo entender por que o gol foi anulado, né? Dizer que o Sinisterra fez falta com o braço no Mateuzinho, para mim ali não tem braço nenhum de falta. O Mateuzinho não reclamou, o árbitro deu o gol no campo e depois voltou atrás. Eu queria entender por que o árbitro voltou atrás, né? Porque não houve chamado de VAR, o árbitro no campo marcou o gol. Será que o bandeirinha que está do outro lado disse para ele que tinha sido falta do Sinisterra no Mateuzinho? Assim, embaixo não achei falta, uma disputa normal ali por espaço. Em cima tem um braço assim, mas não tem gatilho, não tem movimento, não tem nada. É uma colocação de braço ali, o Mateuzinho sequer esboça reclamação. Realmente não entendi o motivo da anulação, porque você poderia facilmente fechar esse jogo 4-0 para o Cruzeiro. Então, uma grande vitória. O Corinthians muito frágil, um Corinthians completa com escalações bem, com uma escalação bem, especialmente do meio para trás, bem modificada pelo Dorival Júnior, que disse que podem me cobrar nos dois jogos nos dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, seremos totalmente diferentes. Vai lembrar, né? Esse duelo é o duelo da semifinal da Copa do Brasil, do lado esquerdo da chave, Cruzeiro e Corinthians. Primeiro jogo no Mineirão, dia 7 de dezembro. Dia 10. Primeiro jogo no Mineirão, dia 10 de dezembro. Segundo jogo na Neoquímica Arena, no dia 13. Do outro lado, Fluminense e Vasco, né? Então, ele disse que vai ser totalmente diferente, mas é um Cruzeiro recuperando o ritmo nessa reta final de Brasileiro, porque vai ter aí daqui a pouco... Aliás, Cruzeiro ainda, apesar de dizer que não, o Cruzeiro ainda tá na briga aí para ser campeão brasileiro, né? Tem que ver o que vai acontecer. O Flamengo tem 6 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro no máximo chega às 22 vitórias que o Flamengo já tem, então o Cruzeiro vai depender do Flamengo não vencer nenhum jogo. Então, assim, é um ponto... Porque o Cruzeiro pode chegar aos mesmos 77. Se o Flamengo vencer mais um jogo, o Cruzeiro chegaria no máximo a 77, o Flamengo também chegaria até 77, só que o Flamengo já teria 23 vitórias. Então, para o Cruzeiro ser campeão brasileiro, só estou aqui dando as chances matemáticas, né? O Flamengo não poderia vencer nenhum jogo. E mesmo assim, se o Flamengo empatar as 3, vai a 77 com 22 vitórias, o Cruzeiro chegaria a 77 com 22 vitórias, aí o Cruzeiro teria que tirar o saldo, e o saldo do Flamengo é muito grande, né? 50 gols. Então, esse é o ponto. O Cruzeiro ajusta a máquina pensando na Copa do Brasil. E aí eu queria falar aqui, já que eu citei rapidamente do jogo, eu queria citar aqui a classificação do Cruzeiro para a Libertadores, né? Todo mundo sabe que acompanha aqui o canal, sabe que eu falo desde a época lá do Cruzeiro, lá do rebaixamento em 2019. Eu digo que o Cruzeiro foi assaltado. Teve má gestão? Teve. Teve irresponsabilidade? Teve um modus operandi ali de não pagar suas dívidas e ir empurrando as dívidas com a barriga para poder ter um time forte, um time que foi bicampeão brasileiro, um time que foi bicampeão seguido da Copa do Brasil? Sim. Mas o Cruzeiro foi roubado, né? O Cruzeiro foi assaltado. Aí o pessoal fala: Vitor Sérgio, você não tem medo de ser processado? Não tenho. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi o Ministério Público de Minas Gerais. O Cruzeiro foi assaltado por uma quadrilha que lá estava e roubou o clube. E aí gerou tudo aquilo que gerou. E o Cruzeiro vem se reconstruindo, primeiro com a SAF do Ronaldo, e eu fico muito satisfeito quando eu vejo muita gente dizer que o torcedor do Cruzeiro compreende perfeitamente qual foi o papel da SAF do Ronaldo, né? Lógico que ali em alguns momentos de mais calor, de mais revolta ali, futebolisticamente falando, o cara falou: pô, o Ronaldo veio e tudo, e não tornou o time vencedor e tudo. Mas, no geral, o torcedor entende que o papel da SAF do Ronaldo era outro. O papel da SAF do Ronaldo era fazer o clube
continuar existindo, evitar que o clube caísse para a Série C ou evitar que o clube passasse mais aperto, e a SAF do Ronaldo devolveu o Cruzeiro na Série A, que é o lugar dele. E depois veio a SAF do Pedrinho para dar subir esse outro degrau, né? E agora o Cruzeiro sobe um degrau muito importante voltando a Libertadores, né? O Cruzeiro tem uma grande história na Libertadores e agora volta a jogar a Copa Libertadores, cumprindo o primeiro objetivo do time na temporada, né? Se você olhar, desde que o Cruzeiro arrancou no primeiro turno ali, e você via que a campanha do Cruzeiro seria boa, sempre se falou que o objetivo era ir para a Libertadores. O primeiro objetivo está cumprido. O Cruzeiro vai jogar a fase de grupos da Libertadores. Depois, o que vai acontecer, a gente precisa acompanhar para ver qual é o desfecho do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro e principalmente o que o Cruzeiro vai fazer na Copa do Brasil, competição da qual o clube já é o maior vencedor. Então, é um passo muito importante nessa retomada do Cruzeiro, o Cruzeiro voltar a jogar a Libertadores. O Cruzeiro estará na fase de grupo da Libertadores, e é um passo que só foi dado porque no momento central da temporada, a diretoria, que parecia ser uma diretoria de futebol deslumbrada, tomou a decisão correta, central, que foi entre, primeiro, dois momentos, né? O primeiro, ir buscar um treinador de excelência como o Leonardo Jardim. Esse foi o primeiro ponto. Você ir buscar um Leonardo Jardim é você falar para todo mundo: aqui eu tô pensando diferente. Aqui é um momento diferente. Aqui é o Cruzeiro subindo alguns degraus. Quando você vai buscar o Leonardo Jardim, você passa para o mercado essa informação. Estamos diferentes. Estamos num outro momento. Então essa é a primeira ação que o Cruzeiro tomou e que essa classificação para a Libertadores começou lá, quando você vai buscar um treinador de excelência como Leonardo Jardim. E a segunda é quando a diretoria teve que agir. A diretoria agiu analisando o cenário e ficando do lado correto. Quando o Leonardo Jardim começou a tomar medidas que poderiam ser, entre aspas, impopulares, a diretoria bancou o treinador. Porque um treinador estrangeiro chegando no clube, botar Dudu e Gabigol no banco no mesmo momento, isso daí não é qualquer um que faz. E isso traz consequências. E isso traz problemas. E a direção de futebol, então, eu até então fiz algumas críticas ao trabalho do Pedrinho Lourenço, né? Não a condução dele do clube. E aí é aquela questão, ele não é um diretor de futebol, ele não é um vice de futebol político, ele é o dono do departamento de futebol. Então fiz algumas críticas ali, muito falando muito, querendo aparecer muito, dar muita entrevista. E nesse momento, ele mudou a postura e ele bancou quem devia ser bancado. Ele sustentou quem devia ser sustentado, e é o Leonardo Jardim. E essa classificação do Cruzeiro para a Libertadores agora, ela começou nesse momento, quando o Leonardo Jardim tomou duas medidas que poderiam ser muito impopulares, botar no banco as duas maiores contratações da era Pedrinho Lourenço, e a diretoria foi com ele. E aí tivemos posturas diferentes, né? O Gabigol aceitou o banco, aliás, onde está até agora, teve uma postura de contribuir com o time, de trabalhar em prol do time, enquanto o Dudu fez o que fez. O Dudu se revoltou, o Dudu teve uma postura inaceitável, e nesse momento, quando a gente já viu na história do futebol brasileiro cair treinador numa situação dessa, o Cruzeiro deixou claro que nessa disputa, nessa queda de braço,
o Cruzeiro, quem levaria melhor seria o técnico. E o Dudu hoje tá no rival do Cruzeiro, e o Cruzeiro hoje vai para Libertadores e o Atlético Mineiro tá passando aí o que tá passando. Então, assim, você tá querendo dizer que a classificação do Cruzeiro começou nesse momento? Sim, a classificação do Cruzeiro começou nesse momento, quando o Leonardo Jardim entendeu que ele teria a autonomia que ele precisava para trabalhar. E aí foi pegar o elenco muito bom que o Cruzeiro tem, pegar a excelência do treinador e desenvolver. E isso foi feito. E agora você vê o Cruzeiro subindo esse degrau de jogar a Libertadores. Essa classificação tem muitos rostos. É claro, tem a classificação, tem o rosto do Fabrício Bruno, que faz um campeonato maravilhoso. Tem o rosto do Cássio, que foi outro que melhorou a forma física, cresceu, voltou a jogar, porque senão iria para o banco. Ele percebeu, ou eu volto para um nível, ou eu vou para o banco. Tem o Kaique Bruno fazendo um campeonato brasileiro fantástico. Os dois volantes cresceram absurdamente, voltaram. O Romero sempre jogou muito bem, o Lucas Silva estava com alguma estabilidade, jogando muito. A entrada do Christian, aberto na direita, no lugar do... Né, você tira o Dudu e bota o Christian, né? Ou tira o Dudu e bota o Wanderson. O Dudu podia jogar em qualquer um dos dois lados, né? Você passa um recado, ó, tô botando 2 jogadores trabalhadores no lugar de um jogador que nesse momento não tá bem. E claro que a gente tem que falar de Matheus Pereira e Caio Jorge, né? O campeonato do Matheus Pereira é algo fantástico, um jogador que é um camisa 10 clássico, que faz tudo, que controla, que acelera, que cria jogada, faz gol, dá assistência. Um jogador que às vezes até a estatística não aparece o quão bom ele é. Ontem, por exemplo, a jogada do primeiro gol, ela só acontece pelo passe do Matheus Pereira, que ele tira um passe da cartola. Como o cruzamento da direita, acho que do William, como o cruzamento tem rebote, né? Não virou assistência no gol do Caio Jorge, mas o gol só acontece por causa do Matheus Pereira. Então, um campeonato fantástico. O Matheus Pereira, a seleção do campeonato, é um dos 3 melhores jogadores do campeonato, sem dúvida. E o outro, Caio Jorge, que explodiu de uma maneira inacreditável, né? Artilheiro do Brasileirão, 21 gols, mais 8 assistências. Ontem ele jogou pra cacete. Tudo que aconteceu no jogo de produtivo passou no pé do Caio Jorge. Primeiro gol, aquela batida não é fácil, é uma batida difícil, porque a bola vem cheia de efeito por causa da defesa. No segundo gol, ele tá de novo atacando a área, para pegar ali, não foi assistência porque o zagueiro tirou, né? Mas uma jogada muito boa do Arroio. E, aliás, como caiu bem no time o Arroio, né? Hoje titular absoluto, acho que não tem questionamento disso. Muito mais produtivo, né? Com bola produz muito mais do que o Wanderson, e sem bola se dedicando muito. E o terceiro gol, o Caio Jorge rouba a bola, ele rouba a bola, recebe, aí ele não é flecha, aí ele é arco, e mete a bola pro Arroio nas costas do Hugo, e o Arroio mete o pé na bola. Acho que até o Longo podia ter ido melhor na bola, e faz o 3-0. Então, assim, o que o Caio Jorge fez nesse ano é um troço inacreditável. E assim, todos esses rostos podem ser simbolizados no rosto do Leonardo Jardim, que fez um time extremamente capaz. Um time que não precisa ter a posse de bola para controlar, às vezes controla sem posse. Um time que tem um ritmo absurdo de recuperação de bola, um ritmo absurdo de pressão, e um time que sabe alternar, acelerar com cadenciar, e vai levando os outros à loucura. Não sei como vai terminar o ano do Cruzeiro, se vai de fato vai conseguir brigar para ser campeão brasileiro, tá bem mais difícil. Se vai ganhar a Copa do Brasil, seria o 7º título do Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas independentemente disso, mantendo essa postura e mantendo esse nível de trabalho, o Cruzeiro pode chegar pensando em ir longe na próxima Libertadores. Até porque, num ano de Libertadores, num ano em que as coisas funcionam tão bem, eu imagino que o Cruzeiro vá forte para o mercado e consiga
trazer mais algumas peças importantes para um time que já está muito bem encaixado, né? Então acho que o Cruzeiro indo para a Libertadores, como já está classificado, acho que vai forte no mercado de transferência. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado. Esse primeiro comentário tem um link, clica no link e baixa aí totalmente de graça o Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.